Quando a gente pensa em yoga, o que vem à cabeça? Quase sempre são as posturas, o exercício físico, né? Mas e se o verdadeiro yoga fosse algo completamente diferente? E se fosse uma ciência espiritual, uma tecnologia, sabe? Projetada para desmontar a nossa própria experiência e revelar o que está por trás de tudo. Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar a obra Patanjali e o Yoga de Mircea Eliade, que foi um dos maiores historiadores das religiões. Ele nos leva por uma jornada que, olha, vai muito além do tapetinho de yoga. A gente vai direto para o coração da filosofia indiana. E a história já começa de um jeito bem impactante. Imagina a cena. Em Lahore, na Índia, na presença de um Maharaja e toda a sua corte, um yogin chamado Haridas entra numa espécie de transe, um estado cataléptico, e é enterrado num jardim. Isso mesmo, enterrado. Por 40 dias a tumba dele ficou vigiada. Quando finalmente o desenterraram, ele estava inconsciente, duro, frio. Mas aí, com compressas quentes e respiração artificial, Haridas voltou à vida. Uma coisa dessas deixa a gente de queixo caído, claro. Mas o Eliade nos lembra que o próprio Buda já dizia para não ficar exibindo esses poderes por aí. Então, aí que está a questão, né? Se o verdadeiro yoga não é sobre fazer truques de fakir, o que ele é de verdade? Qual é o propósito real disso tudo? Para a gente entender o yoga, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e sacar qual é o problema que ele quer resolver. E para toda a filosofia indiana, desde muito tempo, o grande problema, a questão central, é a própria condição humana. E essa é a afirmação de Patanjali, o cara que compilou o texto fundamental do yoga. É uma frase forte. Ele não diz que algumas coisas são sofrimento, ou que a gente sofre de vez em quando. Não. Para quem enxerga com clareza, a própria existência é sofrimento. E a lógica por trás disso é bem direta. Pensa bem, o corpo sente dor. Os sentidos nos prendem a um mundo que está sempre mudando. E até mesmo o prazer é visto como sofrimento. Por quê? Porque ele sempre acaba e deixa para trás o desejo por mais ou a dor da perda. Ou seja, o sofrimento não é um acidente de percurso, é uma lei cósmica, está ligada à própria vida. Mas, e aqui tem um ponto que é crucial. Isso não é para ser pessimista, sabe? Muito pelo contrário. Reconhecer essa verdade é a condição número 1 para se libertar. É como um diagnóstico. É ele que te dá o impulso para buscar a cura, a verdadeira liberdade. Tá, mas por que a gente sofre? A filosofia do yoga dá uma resposta surpreendente. O sofrimento não vem de fora. Ele nasce de um erro fundamental. Um caso de identidade trocada. Sabe, o yoga não surgiu do nada. A base teórica dele vem de uma filosofia mais antiga chamada Sankhya. E o objetivo principal do Sankhya é a discriminação, que nada mais é do que aprender a diferenciar duas coisas que a gente vive confundindo. E que coisas são essas? De um lado, o espírito, ou Purusha. Do outro, a natureza, ou Prakriti. O Purusha é a consciência pura, é a testemunha eterna, livre, que só observa. Já a Prakriti é tudo que muda, tudo que age. E aqui vem o pulo gato. Prakriti não é só o mundo físico lá fora. É também a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É daqui que vem todo o sofrimento, desse erro básico. A gente acredita que nós somos os nossos pensamentos, que somos as nossas emoções, que somos esse turbilhão de atividade mental. A gente acha que essa natureza que não para de mudar, somos nós. Mas para o yoga, essa é a grande ilusão. Para explicar essa ideia, os textos usam uma metáfora linda. O espírito, o Purusha, é como um cristal puro. A mente e o mundo, a Prakriti, são como uma flor vermelha colocada perto dele. O cristal parece ficar vermelho, parece pegar a cor da flor, mas ele continua puro, inalterado. O espírito nunca é tocado pelo caos da mente, mesmo que pareça que ele está totalmente envolvido. Ok, então se o problema é uma ilusão, como é que a gente quebra essa ilusão? Agora a gente sai da filosofia e entra na prática. O Yoga de Patanjali é um método, uma tecnologia, passo a passo, para desmontar essa confusão toda. E a definição que Patanjali dá para o yoga é muito direta e até radical. Não é sobre alcançar alguma coisa, é sobre parar alguma coisa. O objetivo é suprimir, fazer cessar os estados de consciência. Esse fluxo sem fim de atividade mental que mantém a gente preso na ilusão. E o processo é super sistemático, é como se fosse um desligamento gradual do mundo. Começa com a ética, aí estabiliza o corpo com as posturas para ele não ser uma distração, acalma a mente com a respiração e, por fim, desliga os sentidos do mundo.
Cada passo é um degrau para se afastar do caos da natureza, da Prakriti. Mas não para por aí. O yoga vai muito mais fundo. Ele vai mexer com as forças que movimentam a mente a partir de um nível bem mais profundo. Algo que hoje a gente chamaria de subconsciente. Pensa só, muito antes da psicologia moderna, o yoga já tinha identificado essas forças e dado um nome para elas, vasanas. São como impressões, resíduos de experiências passadas que ficam lá, latentes, no fundo da nossa mente. Elas são a matéria-prima dos nossos pensamentos. Então, são essas vanzanas que ficam borbulhando lá no fundo, alimentando a nossa corrente mental e criando os redemoinhos de consciência que Patanjali quer suprimir. Elas são o motor da nossa prisão, o combustível da ilusão. E aqui está uma das sacadas mais geniais do yoga. Não adianta só ficar lidando com os pensamentos que aparecem na superfície. É preciso ir na fonte, nessas sementes subconscientes, e queimá-las para que elas não possam mais brotar. O yoga é uma tecnologia para desativar, na raiz, os padrões que geram o nosso sofrimento. E tudo isso leva a gente para o objetivo final de todo esse processo, e há uma conclusão que é profundamente paradoxal sobre o que é ser livre. Depois de todo esse caminho, de toda essa disciplina, a gente descobre que a libertação não é uma conquista. Não é adquirir um poder novo, um estado novo. É simplesmente se dar conta de uma situação que sempre existiu. É como lembrar quem realmente se é. A liberdade não é criada, ela é revelada quando a ilusão que a escondia é tirada da frente. E esse é o paradoxo final, o mais profundo de todos. O verdadeiro eu, o espírito, nunca esteve preso. Ele sempre foi puro, eterno e livre. Todo o drama do sofrimento e da libertação só acontece no nível da mente, no mundo de Prakriti. Do ponto de vista do espírito, nada nunca aconteceu. E isso deixa a gente com uma pergunta que dá até vertigem, né? Se tudo aquilo que a gente normalmente chama de eu, nossos pensamentos, nossas emoções, nossa história, nossa personalidade, tudo isso pertence ao domínio da natureza, assim como as árvores e as pedras, então o que sobra? O que é essa pura testemunha que observa tudo isso acontecer?